tem um teorema fortíssimo para fluxo. Para aquela integral do tipo massa, não tinha um teorema forte, mas para fluxo tem. Qual que é o grande teorema para fluxo? Teorema de Gauss. O que diz o teorema de Gauss? S, uma superfície regular por partes fechada, isso é importante, ela tem que ser fechada, com a normal exterior, S, então, é uma superfície regular por partes, fechada, orientável e orientada com a normal exterior. Aí, se você calcular o fluxo sobre essa superfície de um campo F, isso é igual a integral tripla no interior da superfície fechada do divergente do campo F. E lembra que divergente de um campo é a soma das derivadas parciais nas variáveis em questão. São várias etapas e vários objetos que tem nessa história. Por que eu fiz a intersecção? Primeira pergunta. Para tentar entender até onde que essa superfície parava. Esse parava é muito intuitivo, né? É um pedaço de paraboloide, no caso era de concavidade para baixo. Bom, mas o paraboloide não pode ser infinito. É um pedaço do paraboloide. Pedaço do paraboloide dado por que condição? Ah, pela intersecção com o plano. Então eu quis entender o corte do paraboloide com o plano para tentar entender qual eram os extremos, digamos assim, onde que parava esse paraboloide. E só por isso que eu fiz a intersecção deu uma circunferência deslocada e acabou a circunferência. Ela não vou parametrizar a circunferência e nem usei fortemente essa circunferência, a não ser para entender qual era o pedaço do paraboloide que eu queria. Eu, em nenhum momento, parametrizei essa circunferência. Aí eu fiz o seguinte, bom, este sólido que está aqui, que é o meu paraboloide cortado pelo plano, quando eu projeto no plano XY, cai nisso aqui. Não é na intersecção que ele cai. A intersecção é o contorno da região no XY. Mas ele caiu nisso aqui no XY. Aí, quando eu escrevi X e Y, eu parametrizei essa região bidimensional no plano. Eu parametrizei a projeção disso aqui no plano XY, que deu uma circunferência de centro deslocado lá para o y igual a menos 1. Quando eu escrevo isso, eu estou descrevendo a parametrização. Daí esse aqui, por que apareceu? Porque, na verdade, quem eu estou parametrizando não é a intersecção, que é uma elipse, também não é a projeção que está no plano. Eu estou parametrizando a superfície no espaço. E aí eu usei o Z. São vários passos no entendimento da geometria e na parametrização. Intersecção serviu para eu ver onde é que estavam os limites, onde é que estava parando esse pedaço de paraboloide. Projetei, ele me deu um insight sobre a região no plano XY, que eu usei para fazer o X e o Y em coordenadas polares, mas o que eu parametrizei mesmo não foi nem a intersecção, que é uma curva, nem a projeção, que é uma coisa bidimensional. O que eu parametrizei foi o paraboloide no espaço. Igualando os dois Zs, eu achei uma condição da intersecção, que é o contorno da projeção no plano XY. A intersecção é uma elipse torta no espaço. Eu achei uma circunferência no plano. Eu não achei a intersecção, eu achei a projeção da intersecção. Quando eu escrevo isolo Z, a intersecção habita o espaço 3D. Quando eu isolei aqui, não é que o Z desapareceu da intersecção. Eu estou manipulando a equação em x e y dos pontos da intersecção. Eu estou manipulando parte da intersecção. Qual é a condição da abscissa e da ordenada dos pontos da intersecção? Eu estou achando uma condição da intersecção. Isso precisa ficar bem claro.
certo? Estamos juntos, turma? O N aqui tem que ser normal exterior, para fazer o teorema de Gauss. Exemplo. Então, olha, é um problema de fluxo, sim? Ali é D, né? Não, dz dx. dz dx. Aqui no segundo é dz dx. Então, é um fluxo para ser calculado. De um campo que eu compliquei um pouquinho na expressão do campo. A hora que você parametrizar a superfície e jogar na expressão do campo, o fato de ter um e elevado a y3, um ln de 1 mais y a 10, pode atrapalhar as integrações. Tá bom? Bom, a superfície é normal. Raiz quadrada de x2 mais y2 menos 3. O que é isso? Isso é 1, ou uma, ou um cone. Cone deslocado um pouquinho para baixo, colocado aquele menos 3. É a lâmina superior de um cone, só que empurrada um pouquinho para baixo. Como é que eu sei que é a lâmina superior do cone? Porque é z igual a mais raiz quadrada de x2 mais y2, e não menos. O cone com as duas folhas seria z2 igual a x2 mais y2. Z igual a mais raiz é a parte de cima, z igual a menos raiz é a parte de baixo. Daria para tentar fazer pela definição exatamente como a gente fez no exercício anterior? Daria para tentar. É um fluxo, parametriza a superfície e faz aquilo que a gente fez aqui. Calcula o XU, XV e joga tudo na fórmula e vê se a integração é viável. Sim? Bom, se você acha que a integração não está boa, você pode tentar usar o teorema de Gauss. Se a superfície for fechada, se o divergente for simples, talvez valha a pena trocar o cálculo do fluxo pelo cálculo da integral tripla do divergente. Quem é o divergente desse campo? Isso dá 0, isso dá 1. Aqui eu errei nesse y. Estava sem óculos, copiando e copiei tudo errado. Cadê o meu enunciado? É x. Que é xisto. Tinha colocado errado na lousa. Justamente porque daí o del Q, del Y fica simples, isso desaparece, sobra 1. E o del Z, o del R e del Z também dá 1. Esse divergente é igual a 3. Constante igual a 3. Olha como ele é simples. Essa aqui é a filosofia do teorema de Gauss. O divergente é muito mais simples do que o campo, por isso eu opto por trabalhar com divergente. E transformo a integral de superfície numa integral tripla. Mas agora, então, eu vou fazer a integral tripla dessa função sobre o sólido. Tenho que entender qual é a geometria da situação. Qual é a minha superfície? A superfície é um cone, com vértice no menos 3, que vai encontrar o plano z igual a 0 no raiz de 3, não, no 3, circunferência de raio 3,
Quando z é 0, você vai ter x2 mais y2 igual a 9. Então aqui é 3. 3. Só que o cone vai até z igual a 1. O cone não para no plano xy, ele sobe até o nível z igual a 1. O que dá aquela intersecção do cone com o z igual a 1? Dá uma circunferência que tem que raio? 4. Z igual a 1, você vai ter 1 igual a raiz quadrada de x2 mais y2 menos 3. Passa o menos 3 para cá, fica 4. 4 ao quadrado igual a x2 mais y2. Turma? Todo mundo viu que vai até o raio 4? Pergunta crucial para se usar o teorema de Gauss. A superfície tem que ser fechada. Senão não vale o teorema de Gauss. Então eu preciso perceber se no enunciado do meu exercício a superfície é fechada ou não. Ela é fechada? Está pronto para usar o teorema de Gauss? Por que ela não é fechada? Ela não tem a tampa z igual a 1? Não. A superfície é o cone satisfazendo a condição z menor ou igual que 1. A superfície é formada pelos pontos do cone que tem z menor ou igual a 1. Não faz parte da superfície a tampa plana horizontal. Isso não está no enunciado da superfície. Isso tem que ficar claro para todo mundo. Não faz parte da superfície a tampa plana. A superfície é um pedaço de cone, não um pedaço de plano. Bom, isso é grave? Mais ou menos. Porque o que eu preciso? Eu preciso tampar, então, essa superfície. Tampar com o quê? Com uma nova superfície que torne tudo aquilo fechado. Qual que é a normal que está no enunciado nessa superfície? A normal que aponta para o eixo Z. Então, vou fazer um esboço da normal. Veja se vocês concordam que a normal que está neste enunciado é esta aqui. Vetores normais ao cone apontam para o eixo Z. Sim? Quando eu for tampar e usar o teorema de Gauss, essa normal está boa? Não, essa é a normal errada. A normal de Gauss tem que ser a normal exterior. E essa não é a normal exterior. Não é grave. Não é grave. Mas temos que saber disso na hora de escrever a integral. Mas eu vou primeiro fechar a superfície. Seja S1 a superfície. Eu vou inventar a tampa que eu quiser, desde que eu atenda os quesitos do Gauss. O que eu tenho que estar prestando atenção na hora de fechar a superfície? Singularidades do campo. Se o campo tiver singularidades, eu não posso passar a minha superfície nas singularidades. Então eu tenho que prestar atenção no domínio do campo e nas suas singularidades. Qual é o domínio desse campo? Quem são as singularidades? Nenhuma singularidade. Não tem condição de existência nenhuma. E elevado a y3, x, ln de 1 mais x a décima, mais y e z. Tudo definido no R3 inteiro. Então não há singularidades. O domínio do campo é todo R3. Então eu vou pegar como S1 a seguinte superfície. X igual a R cosseno θ, y igual a R seno θ, z igual a 1, R de 0 a 4, θ de 0 a 2π. Vocês são capazes de dizer em português quem que é essa superfície? É um pedaço de plano. Que plano?
Um pedaço do plano horizontal z igual a 1. Que pedaço desse plano? Tem formato do quê? De um quadrado? De um triângulo? De um disco? De um círculo? Então é um círculo de raio quanto? 4. Centro onde? 0,01. No plano z igual a 1. Ou seja, a tampa que faltava para tampar esse cone. Essa superfície S1 é exatamente o que faltava para tampar esse cone para ficar uma superfície fechada aplicável para o teorema de Gauss. Essa aqui é a S1. É fundamental que vocês percebam que eu parametrizei um disco quando eu escrevi isso. Um disco no nível z igual a 1, pedaço de um plano horizontal, exatamente a tampinha para fechar aquele cone. Todo mundo está enxergando isso? Com que normal que eu vou pegar esse cone? Para cima ou para baixo? O plano. Normal para cima ou para baixo? Para poder usar o Gauss, ela deveria estar para cima, para ser normal externa. Quem que está errada é a normal N. Essa que está errada. Então eu vou pegar N1 igual a K. Normal para cima. Seja V contido no R3 com bordo de V igual a S unido com S1. V é o interior do cone, então. V é uma região do R3, cuja fronteira é a S, que é o cone, mais o plano. Todo mundo está enxergando quem é V? O interior do cone tridimensional, não a superfície do cone e o pedaço de plano, mas o cone tridimensional. A integral tripla do teorema de Gauss, ela é uma integral tripla, ela está num domínio que é R3. Sim? O que diz o teorema de Gauss para todo esse preâmbulo que eu fiz? Toda essa terminologia é para poder agora escrever o teorema de Gauss. Deveria ter escrito aqui, né, o teorema de Gauss. Esse aqui é o teorema de Gauss. O que diz o teorema de Gauss para esse contexto todo? Que a integral tripla em V do div f é igual à integral de superfície do f n ds mais a integral de superfície do f n1 ds, uma sobre S1, outra sobre S. Atenção, eu vou pôr um sinal de menos. Por quê? Para a normal do teorema de Gauss está tudo em ordem, a normal tem que ser a normal exterior. N1 é exterior, porque eu coloquei o versor K para cima. O enunciado me deu a orientação dessa superfície S com a normal que aponta para o Z. É a normal exterior ao sólido? Não. Então, essa integral está com o sinal trocado para o teorema de Gauss. Então, na hora que eu quero escrever o teorema de Gauss e que ele fica verdadeiro, eu ponho um sinal de menos naquela integral que está com a orientação errada. Em outras palavras, calcula a integral e depois troca o sinal porque, na hora de dar a resposta. Porque ela está com a normal errada, com a normal trocada. Esse é o que o teorema de Gauss fala. Eu vou trocar a integral de superfície, que não era tão simples, por duas coisas. A integral do divergente, que é fácil, porque o divergente é fácil, e a integral sobre a superfície S1. Por que eu não tenho medo de fazer a integral sobre a superfície S1? Porque a superfície S1 é fácil, é um plano horizontal. É muito mais fácil do que o cone. Sim? Duas contas para se fazer. Integral tripla sobre V do divergente do campo F. É a integral tripla. Quanto que deu o divergente mesmo? 3 sobre V. Bom, então este é um exemplo que, de propósito, eu escolhi muito simples para não fazer essa conta. Mas claro que vocês têm que estar preparados para fazer uma conta de uma integral tripla quando o divergente não for constante. Como ele é constante, isso é 3 vezes o volume.
o volume de um pedaço de cone. Como é que é mesmo o volume de um pedaço de cone? 1/3 área da base vezes a altura. Então, 1/3 π. Qual é o raio do cone? 4. 4 ao quadrado vezes a altura. 4. Cancelo 3. 4 ao cubo, 64π. Qual a outra coisa que eu tenho que calcular? A integral sobre S1. Com o N1. Então, preciso parametrizar S1. Já está parametrizada. O que eu tenho que fazer agora com S1? Xθ, XR, para poder fazer a conta. Xθ menos R seno, R cosseno, 0. XR, cosseno, seno, 0. Xθ vetorial XR. Direção J, 0, que tem uma coluna de zeros aqui. Direção I, desculpe. Direção J, 0. E direção K, menos R seno quadrado, menos R cosseno quadrado, menos R. Essa é a direção que eu queria? Não. E vocês perceberam que não ficou versor, não ficou o K. O N1 era o K na hora que eu descrevi a superfície. Na hora que eu vou fazer a conta, ele não é constante, 001. Vai ser 00R. Variável com o R. Porque é o XU, XV da parametrização. A orientação adequada é igual a 00R. E a integral sobre S1, que eu vou chamar de 2 asteriscos, é igual a integral de 0 a 2π, integral de 0 a 4. Agora vamos lá. Primeira componente do campo. E elevado a R cubo seno cubo mais R cosseno. Primeira componente do normal. 0. Segunda componente. Logaritmo de 1 mais R a décima cosseno a décima mais Y. Segunda componente do normal. 0. Estão enxergando por que deu simples a integral? E finalmente z dy dx. Z é 1. E dx dy, que é a terceira componente do normal, é r. Então aqui fica a integral de r dr dθ. Nem vou perguntar se precisa de jacobiano. Vocês já sabem que, é claro que, se eu falar sim agora, vocês me matam, né? É claro que não tem jacobiano, é a definição da integral, não fiz mudança de variável. Então isso dá R2 sobre 2 em 4. 4 ao quadrado é 16, sobre 2 é 8, vezes 2π. 8 vezes 2, 16π. R ao quadrado sobre 2, calculado no 4. 16 sobre 2, que dá 8, vezes o 2π. Então, agora, nós temos, voltando para a igualdade do Gauss, 64π é igual menos a integral em S do f n ds mais 16π. Qual é a resposta do exercício? Quanto que dá a integral que a gente queria? Integral de fn ds sobre S. Menos 80π. Não.
menos 38π. 48π. Muito difícil fazer essa conta. 64 menos 16, 48. Certo? Veja se vocês entenderam todas as passagens desse exercício, turma. Ele é importante. Qual que vai ser o próximo passo? Próximo exercício. Vocês são capazes até de prever. O que eu vou fazer como próximo exercício? Uma coisa muito parecida, só que vai ter singularidade. E aí o que nós vamos ter que fazer? Isolar a singularidade. Imagine que o campo que eu tivesse colocado aqui fosse, por exemplo, aquele famoso R sobre R3. Como é que seria a montagem disso? Só para ver se está... Claro, aproveitar que nós estamos com isso bem aquecido nesse instante. Eu tinha o cone. Imagine que aqui no meio do cone tivesse uma singularidade. E que essa integral de superfície fosse difícil de fazer, que eu não quero fazer sobre o cone. Eu tampo, mas não posso aplicar o Gauss, porque tem uma singularidade dentro. Daí o que eu faço? Isola a singularidade por uma superfície. Você tem que olhar para o campo e ver uma superfície adequada. Por exemplo, uma esfera. Aí você aplica o Gauss no exterior da esfera, no interior do cone e abaixo do plano. Aí fica essa integral tripla sobre esse V, fica essa integral e mais uma terceira integral de superfície sobre uma superfície S2, que é aquela que se usou para isolar a singularidade. Tem mais uma superfície entrando, que é aquela que isolou a singularidade. Se vai ser sempre uma esfera? Não, vai depender do campo que você está fazendo. E você vai aplicar o Gauss no exterior da superfície que isola, no interior da superfície externa, e transforma uma integral de superfície muito complicada em 3 integrais. 2 de superfície mais fáceis e uma tripla do divergente mais fácil. Isso também é uma coisa que a gente chegou a fazer exercício desse tipo com o campo R sobre R3, que é um campo importante que vocês precisam dominar. Legal. Paramos por aqui, então.